Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 13 Progresso Fang Xingjian não achou isso inesperado quando saiu com a espada de treino de madeira em suas mãos. Ele começou a demonstrar a técnica da espada do urso pardo, mas tentou ao máximo ser desajeitado em sua demonstração, exibindo um padrão de nível 2 ou 3 da técnica. Mesmo assim, ele ainda foi capaz de realizar a técnica da espada do urso pardo perto da perfeição, surpreendendo Kili mais uma vez. Isso mesmo, isso mesmo. Vocês deem uma boa olhada. A técnica da espada do urso pardo requer que se balance o pescoço, peito e abdômen, bem como os ombros, assim como um urso. O pescoço deve estar relaxado e a cintura deve tremer. O nível de Xingjian não é tão alto quanto o seu, mas o controle dele é algo que você precisa aprender. Ele já está, no caminho certo, apenas esperando chegar ao destino, enquanto alguns de vocês estão fazendo um grande desvio, circulando em torno dele. Após a demonstração de Fang Xingjian, ele sentiu com satisfação. Nada mal. Xingjian, você pode praticar sozinho. Depois de dizer isso, ele se virou para olhar severamente para Ogden, dizendo, você viu isso? Você precisa aprender com ele. Embora o nível de sua técnica seja mais alto que o de Fang Xingjian, você realmente não compreendeu sua essência. A partir de agora, aprender a técnica da espada do urso pardo definitivamente será uma jornada tranquila para ele. Diferente de você, que continua tropeçando em tantos gargalos. Continue praticando. Como você passará na próxima seleção da prefeitura se não avançar para o nível 10 da técnica da espada do urso pardo? Fang Xingjian caminhou para o lado e se concentrou em seu próprio treinamento enquanto a seleção da prefeitura que ele havia mencionado anteriormente passou por sua mente. O alto escalão do império era controlado principalmente por famosos grupos influentes de aristocratas e pela realeza. Só se poderia optar por ingressar em um desses grupos para se fortalecer e ter acesso a mais recursos de treinamento. Ao contrário dos da segunda geração, nascidos com colheres de prata na boca e com autoridade herdada em vários graus, com recomendações e auxílios em seu progresso em diferentes caminhos, os plebeus só tinham uma maneira de subir a escada, ou seja, passar na grande seleção. A grande seleção teve diferentes etapas: a seleção da prefeitura, a seleção regional e a seleção nacional. A seleção da prefeitura acontecia todos os anos, a seleção regional a cada 2 anos e a seleção nacional uma vez a cada 3 anos. Centenas ou mesmo milhares de elites cuidadosamente selecionadas participavam de cada etapa, e o país concedia privilégios e recompensas especiais aos que passavam na seleção. Alguns deles incluíam o direito de ingresso na Real Academia, títulos de nobreza, terras, mansões, isenções fiscais ou até mesmo a oferta de uma transição de emprego. Independentemente da quantidade de treinamento, se alguém não participasse da grande seleção, permaneceria um mero plebeu. A grande seleção era o caminho ideal para todos os plebeus, pois selecionava um grande número de talentos para o império todos os anos. Pode-se passar por uma transição de emprego, normal em várias escolas, mas os recursos de uma escola comum não podem ser comparados aos que são apoiados por grandes países. Fang Xingjian há muitos se decidiam. Devo participar da grande seleção, começando com a próxima seleção da prefeitura daqui a 5 meses. Devo alcançar o status de cavaleiro e ser aceito na Academia Real de Kist. Isso mesmo. A melhor entrada vem para a Academia de Kist. Somente quando ele passasse na seleção da prefeitura e avançasse como cavaleiro, ele seria capaz de entrar na Academia Real de Kist. Pensando nisso, o olhar de Fang Xingjian ficou frio quando seu aperto na espada de madeira de repente se tornou mais vigoroso. Enquanto praticava suas técnicas de espada, seus pensamentos continuavam girando em sua mente. Em relação às despesas de moradia, talvez eu possa pensar em uma maneira de fazê-los passar pela escola de artes da espada. O mais importante é praticar minhas artes com a espada e me preparar para a seleção da prefeitura. As seleções do império estão assim distribuídas: a seleção da prefeitura uma vez por ano, a seleção regional uma vez a cada 2 anos e a seleção nacional uma vez a cada 3 anos. É um grande momento que a seleção da prefeitura seja este ano, a seleção regional no próximo e a seleção nacional no ano seguinte. Eu só tenho 5 anos restantes da minha vida, e esta será minha única chance. Se eu quiser me vingar e me tornar mais forte, devo subir a escada, para poder aproveitar os recursos do império e combiná-los com meu talento. Uma vez que os participantes avançassem para a seleção da prefeitura e se tornassem cavaleiros,
o Império os alimentaria através de suas primeiras transições de trabalho. Uma vez que eles avançassem para a seleção regional e se tornassem cavaleiros outorgados, o Império os alimentaria através de suas segundas transições de trabalho. Uma vez que eles avançassem para a seleção nacional final e se tornassem cavaleiros reais, o Império usaria todos os seus meios para alimentá-los através de suas transições de terceiro emprego. Do nível 1 ao nível 30, este foi o processo de avanço para os guerreiros que se juntaram ao Império. Em um momento, as estatísticas em sua coluna de técnicas saltaram quando sua técnica de espada do urso pardo subiu para 18. Uma pessoa comum só pode treinar até o nível 10, mas eu posso ultrapassar essa restrição por uma margem tão grande. Não há problema. Enquanto eu continuar progredindo assim, poderei ganhar poder suficiente. Faíscas de vingança brilharam nos olhos de Fang Xingjian mais uma vez. A crueldade de Li Xuangu e a tortura de Caroline eram como cobras venenosas rasgando sua alma. Ele levantou a cabeça para olhar os arredores. Nos campos de treinamento, independentemente de serem crianças de 8 ou 9 anos, adolescentes ou jovens na casa dos 20, todos e cada um dos alunos estavam concentrados em seu treinamento, transpirando profusamente. Nenhum deles estava de folga. A cultura de artes marciais do mundo dos milagres era muitas vezes mais desenvolvida do que da cidade demoníaca. Mais da metade dos alunos nos campos de treinamento eram atualmente muito mais fortes do que Fang Xingjian estava na cidade demoníaca. Depois de orientar um grupo de alunos, que ele chamou todos do meio do campo de treinamento. Tudo bem, eu vou sair. Eu tive algumas coisas para resolver recentemente, e posso não estar aqui com frequência nos dias de hoje. Se vocês enfrentarem algum problema, apenas discuta-os entre vocês. No momento seguinte, Fang Xingjian se virou e viu o irmão mais velho Marcial Ogden, andando em direção a ele. Parecia que seu corpo bem treinado estava saindo de suas roupas de treinamento, fazendo o chão tremer levemente a cada passo. Embora soubesse que o professor Kelly era definitivamente mais forte que o irmão mais velho Marcial Ogden, deixando de lado a verdadeira força e olhando apenas para auras, o irmão Ogden parecia exercer uma pressão mais forte do que Kelly. Ogden vinha treinando na escola de artes da espada desde jovem, continuamente construindo seu corpo físico. Além disso, a escola tinha outras técnicas além da técnica da espada do urso pardo que ele havia aprendido. No entanto, Ogden agora precisava lidar com um gargalo em sua técnica da espada do urso pardo. Encarando Fang Xingjian, o irmão marcial mais velho sorriu e disse: Irmão marcial Xingjian, o professor disse que sua compreensão da técnica da espada do urso pardo é melhor que a minha. Você se importa se eu praticar ao seu lado? Fang Xingjian lançou-lhe um olhar. Tendo acabado de se juntar, ele não achou que seria sábio da sua parte fazer inimigos. Além disso, a outra parte não tinha más intenções. Mesmo que Fang Xingjian não concordasse, o que poderia impedir Ogden de praticar ao lado dele de qualquer maneira? Portanto, ele acenou com a cabeça e disse: Está tudo bem. Ogden assentiu também, satisfeito. Muito obrigado. Eu tentei a seleção da prefeitura 3 vezes até agora, mas falhei todas as vezes. Se eu falhar novamente, meu pai já arranjou um emprego como guarda municipal para mim. Então eu definitivamente devo passar na seleção da prefeitura desta vez. Com isso, Fang Xingjian continuou praticando. Ogden ao lado dele estava imitando seus movimentos de prática enquanto treinava a técnica da espada do urso pardo. Fang Xingjian não prestou atenção nele, mas se concentrou em sua própria prática. Vendo como até mesmo Ogden estava seguindo Fang Xingjian em sua prática, eventualmente 5 ou 6 outros garotos que haviam acabado de começar seu treinamento também se juntaram. Esse Fang Xingjian é muito bom. Eu sinto que sua exibição da técnica da espada é bastante semelhante à do professor Kelly. Realmente é semelhante ao da professor Kelly. Isso é bom. Se continuarmos praticando com ele, poderemos corrigir nossos movimentos. Cerca de metade dos alunos estavam praticando a técnica da espada do urso pardo com Fang Xingjian. Enquanto isso, em outro canto, alguns caras observavam, imperturbáveis. Um ruivo um pouco sombrio resmungou: Esse cara é muito arrogante. Ele vai fazer com que nós, veteranos, que praticamos há vários anos, aprendamos com ele. Ao lado dela estava um cara esbelto com músculos bem proporcionados, semelhante a uma escultura perfeita. Seu nome era Lambert, e ele ficou em segundo lugar em antiguidade entre os alunos da Escola de Artes da Espada.
Ele foi muitas vezes referido como segundo irmão marcial. Semelhante a Ogden, ele atingiu o auge do nível 9, mas ainda não passou pela transição de trabalho. Ele havia aprendido várias artes de espadas simultaneamente e, em termos de habilidades, ele perdia apenas para Ogden. Seu companheiro ao lado disse: "Isso mesmo. Ele está tentando nos ensinar, quando está aqui há apenas alguns dias. Vamos ensinar uma lição a ele." "O que há para ensinar?" Lambert deu uma risada fria e se virou. "Lembre-se, nosso objetivo real é a seleção da prefeitura. Desta vez, definitivamente deixarei este lugar e entrarei na Royal Academy. Enquanto isso, ele terá que ficar na Escola de Artes da Espada e treinar por pelo menos mais alguns anos. Esqueça essas trivialidades. Tudo bem, gaste seu tempo, sabiamente praticando artes com espadas. A seleção da prefeitura está a apenas 5 meses de distância." Ponto. Algumas horas depois. Não importa o quão forte o corpo de Fang Xingjian fosse, ele começou a sentir uma dor gradual originada nos músculos de seus membros e corpo. Ele imediatamente parou para fazer uma pequena pausa. Afinal, ele era apenas humano e não um robô. Seu corpo estava experimentando fadiga. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 14 Foco Obter o mais alto grau de talento em artes de espada do mundo requer abrir mão de 72 anos de vida, o que deixa você com apenas mais 5 anos de sua vida. Ao mesmo tempo, você nunca será capaz de sentir amor, parentesco e amizade, e acabará levando uma vida solitária até a morte, incapaz de procriar ou de ter descendentes. De agora em diante, tudo relacionado à felicidade no mundo humano não será mais da sua conta. Você está disposto a aceitar isso? É claro. Com um rancor tão grande, é claro que eu gostaria de me vingar. Como eu poderia não querer poder? Fang Xingjian estava no campo de treinamento. Lembrando o preço que ela pagou, seus olhos frios se iluminaram mais uma vez com a intenção de matar. A velocidade da espada em sua mão aumentou, como se quisesse erradicar tudo diante dele. Xingjian, Xingjian. Você está bem? Fang Xingjian voltou a si, percebendo que todos estavam olhando para ele, atordoados. A ponta de sua espada estava bem no peito de outro aluno. Desculpe, vou fazer uma pausa. Balançando a cabeça, Fang Xingjian embainhou sua espada e foi para um canto ao lado. Cerca de mais 10 dias se passaram. Olhando para sua coluna de técnicas, Fang Xingjian poderia dizer que a técnica da espada do urso pardo atingiu o nível 27. Os atributos adicionais foram um aumento de 4 pontos na força e um aumento de 4 pontos na agilidade. O potencial de seu corpo físico aumentou muito, trazendo melhorias na sua velocidade de recuperação após o esgotamento de seus músculos e ossos. Além dos atributos criados pela liberação do potencial de seu corpo, os efeitos de sua prática diária da técnica da espada do urso pardo excederam em muitos de um estudante comum. Dia após dia, ele podia sentir seus músculos e ossos sendo nutridos e crescendo como se ele fosse uma semente em evolução, como se tivesse retornado ao tempo em que era criança. Como resultado, seu apetite aumentou, muito também. Embora não houvesse mudanças nos 5 principais atributos em sua janela de estatísticas, ele acreditava que se continuasse com sua prática da técnica da espada do urso pardo, seria natural que seu corpo se tornasse mais forte e seus atributos aumentassem. Dentro de quase um mês, Fang Xingjian pegou consecutivamente a técnica da espada da águia e a técnica da espada de fortalecimento do corpo no estilo Tenauer. Destes dois, a técnica da espada da águia foi uma das técnicas básicas de espada na escola de artes da espada. Complementou bem a técnica da espada do urso pardo e foi capaz de explorar totalmente o potencial do corpo humano, fortalecendo seus atributos. Por outro lado, a técnica da espada de fortalecimento do corpo no estilo Tenauer era uma técnica básica de espada de empunhadura dupla criada pelo Santo da Espada do Império, St. John Tenauer. Treinando a flexibilidade do corpo, reação, movimentos e articulações, foi amplamente utilizado nas Forças Armadas, e acabou sendo adotado até mesmo por grandes academias e facções, tornando-se assim uma técnica básica de espada de empunhadura dupla obrigatória. Dentro de 10 dias ou mais, Fang Xingjian não apenas atingiu o nível 27 para a técnica da espada do urso pardo, sua técnica da espada da águia e a técnica da espada de fortalecimento do corpo no estilo Tenauer também atingiram o nível 12 e 9, respectivamente. Ele obteve seu primeiro aumento de atributo da técnica da espada da águia, que incluía um ponto em agilidade, um ponto em reação,
um ponto em resistência e um ponto em flexibilidade, juntamente com um aumento no potencial do corpo, em sua força física, e na agilidade da mente e do corpo. Quanto à técnica da espada de fortalecimento do corpo no estilo Tenauer, ele estava prestes a alcançar um grande avanço em breve. Ele decidiu se preparar e praticar até atingir o nível 10. Ele dedicou todo o seu tempo ao treinamento duro, na medida em que sua resistência também aumentou em 1 ponto. Se os outros descobrissem que ele gastou pouco mais de 10 dias para atingir o nível de treinamento que levaria outros mais de 10 anos, ele provavelmente seria considerado o maior gênio do mundo imediatamente. Mas mesmo que ele se abstivesse de revelar seus poderes reais e mantivesse um perfil baixo, Fang Xingjian já havia atraído bastante atenção dentro da escola de artes da espada, já que ele conseguiu pegar 3 técnicas de espada em apenas mais de 10 anos. Provavelmente levaria de 1 a 2 meses para uma pessoa com talento medíocre entender essas 3 técnicas de espada. No entanto, o talento era algo que os outros só podiam ter inveja. Como resultado, porque os alunos estavam cheios de inveja e admiração por Fang Xingjian, ainda mais deles estavam se esforçando em sua prática, por medo de serem deixados para trás. Enquanto isso, o professor que lhe fez exatamente como ele havia dito, aparecendo apenas uma vez pela manhã e uma vez à tarde, dando orientações antes de se despedir rapidamente. Quando os alunos tinham dúvidas durante a prática, eles procuravam por Ogden, Lambert ou Fang Xingjian. Marcial. Irmão Marcial Fang? Fang Xingjian levantou a cabeça e viu uma jovem de cabelos prateados em pé diante dele. A jovem parecia muito tímida, olhando para o chão. Depois de reunir coragem suficiente para levantar a cabeça, ela imediatamente abaixou novamente como um servo assustado, uma vez que trocou um breve olhar com Fang Xingjian. O nome dessa jovem era Vivian, e ela era considerada uma beleza rara entre os alunos da escola de artes da espada. Como as fêmeas também podiam treinar e ficar mais fortes, seu status social não era muito distante do dos machos. Muitos guerreiros poderosos e de prestígio eram mulheres, incluindo a Rose Knight que, como o que ele havia mencionado antes, foi a primeira a comparar os 4 tipos de artes marciais com as 4 estações. Por causa de sua boa aparência, Vivian era bastante popular entre os alunos da escola de artes da espada, e havia alguns garotos que tinham uma queda por ela. Após a aparição repentina de Fang Xingjian, nos últimos dias todos haviam descoberto o fato de que ele era um gênio com a espada, e ainda mais alunos começaram a praticar com ele. Vivian era uma delas. Qual é o problema? Mas, não importa o quão bonita ela fosse, era impossível para ela deixar qualquer rastro no coração de Fang Xingjian desde que ele havia perdido o sentimento de amor. Ao ouvir seu tom frio, os cílios de Vivian tremeram, como se ela fosse cair em lágrimas a qualquer momento. Ela falou com uma voz extremamente suave, dizendo, Marcial Brotherfang, eu não tive muito progresso na técnica da espada de águia recentemente. Suas mãos estavam entrelaçadas, seu tom estava estremecendo extremamente fraco, fazendo parecer que Fang Xingjian a estava intimidando. Eu acho que Martial Brotherfang é muito talentoso e bom com a espada. Posso incomodá-lo para me dar algumas dicas. Se você quer aprender, pode observar de lado. Não tenho tempo para orientar. Vivian levantou a cabeça e viu que Fang Xingjian já havia encontrado um ponto a uma certa distância e havia começado sua prática. Ela mordeu os lábios, mas continuou a seguir os movimentos de Fang Xingjian, praticando sua técnica de espada. Durante os próximos dias, Vivian continuou a ficar perto de Fang Xingjian, servindo-lhe chá, água e até comida, tentando ao máximo agradá-lo. Os outros alunos estavam todos cheios de inveja. De longe, o segundo irmão Marcial Lambert estava apertando os olhos com a visão. Ele deu uma risada fria e desdenhosa. Gênio. Nem todo gênio pode passar na seleção da prefeitura. Vai demorar alguns anos antes que você seja capaz de passar. Até lá, terei me formado na Royal Academy e estarei a caminho de participar da seleção regional. O verdadeiro campo de batalha durante as seleções do Império. Depois de pensar um pouco, ele acalmou seus pensamentos e se concentrou em seu treinamento. Atrás dele, havia outro grupo de alunos seguindo enquanto ele praticava. Ao lado de Fang Xingjian, Ogden olhou para Vivian, dedicando toda a sua atenção para praticar a técnica da espada do urso pardo. Era como se a espada em sua mão fosse a única coisa que restava no mundo.
Os outros alunos nos campos de treinamento também estavam distraídos apenas por um breve momento, e a maioria deles direcionou seu foco para o treinamento mais uma vez. A grande seleção. Passar na seleção da prefeitura e se tornar um cavaleiro. Todos estavam cerrando os dentes enquanto se dirigiam para seus sonhos. Fang Xingjian repetiu os 21 movimentos e posturas da técnica da espada de fortalecimento corporal no estilo Tenaueri, sem saber, ficou imerso nela. Ele apenas sentiu que as duas espadas em suas mãos, combinadas com diferentes posições e empunhaduras, gradualmente evoluíram para várias combinações. Uma sensação avassaladora de mistério envolveu, continuamente corrigindo seus movimentos. Técnica de espada de fortalecimento corporal estilo Tenaueri nível 13. Mais um ponto para agilidade, 2 pontos para reação, 1 ponto para flexibilidade, além de um aumento na flexibilidade e força das articulações e ligamentos, o que aumentou a consistência do ataque e da prática da espada. No momento em que Fang Xingjian sentiu que todos os seus 4 membros doíam, sua técnica da espada de fortalecimento corporal do estilo Tenaueri havia aumentado outro nível. Ele caiu e se notou que a noite já havia caído, a lua e as estrelas enchendo o céu. Mas pelo menos um terço dos alunos ainda estava lá, ainda praticando muito. Havia também 5 ou 6 alunos que tinham acabado de sair da cantina e estavam fazendo aquecimento, preparando-se para continuar com a prática depois de um pequeno intervalo. Era como se uma sensação de urgência tivesse varrido o ar. Fang Xingjian respirou fundo enquanto se afogou ainda mais na prática da espada. Seus 5 principais atributos mudaram para força 18, agilidade 22, reação 11, resistência 7 e flexibilidade 12. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.